Segunda catequese. Na primeira narrativa da criação, encontra-se a definição objetiva do homem. Na quarta-feira passada, iniciamos o ciclo de reflexões sobre a resposta dada por Cristo Senhor aos seus interlocutores acerca da pergunta sobre a unidade e indissolubilidade do matrimônio. Os interlocutores fariseus, como recordamos, apelaram para a lei de Moisés. Cristo, pelo contrário, referiu-se ao princípio, citando as palavras do Gênesis. O princípio, neste caso, diz respeito àquilo de que trata uma das primeiras páginas do livro do Gênesis. Se queremos fazer uma análise desta realidade, devemos, sem dúvida, referir-nos primeiramente ao texto. De fato, as palavras pronunciadas por Cristo na conversa com os fariseus, que nos conservaram o capítulo 19 de Mateus e o capítulo 10 de Marcos, constituem uma passagem que, por sua vez, se enquadra num contexto bem definido, sem o qual não podem ser nem entendidas nem exatamente interpretadas. Este contexto é dado pelas palavras: não lestes que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? E faz referência à chamada primeira narrativa da criação do homem, inserida no ciclo dos 7 dias da criação do mundo. Pelo contrário, o contexto mais próximo das outras palavras de Cristo, tiradas do Gênesis 2:24, é a chamada segunda narrativa da criação do homem. Mas, indiretamente, é todo o terceiro capítulo do Gênesis. A segunda narrativa da criação do homem forma a unidade conceitual e estilística com a descrição da inocência original, da felicidade do homem e também da sua primeira queda. Dada a especificidade do conteúdo expresso nas palavras de Cristo, tomadas do Gênesis 2:24, poder-se-ia também incluir no contexto pelo menos a primeira frase do capítulo 4 do Gênesis, que trata da concepção e do nascimento do homem por parte dos pais terrestres. Assim, pretendemos fazer na presente análise. Do ponto de vista da crítica bíblica, urge recordar que a primeira narrativa da criação do homem é cronologicamente posterior à segunda. A origem desta última é muito mais remota. Este texto mais antigo define-se como javista, porque para nomear a Deus serve-se do termo Javé. É difícil não se ficar impressionado com que a imagem de Deus nele apresentada encerre traços antropomórficos bastante marcados. Entre outros, lemos que o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e insuflou-lhe pelas narinas o sopro da vida. Em confronto com esta descrição, a primeira narrativa, isto é, exatamente a considerada cronologicamente como mais recente, é muito mais amadurecida, quer no que diz respeito à imagem de Deus, quer na formulação das verdades essenciais sobre o homem. Provém da tradição sacerdotal e, ao mesmo tempo, eloísta, de Elohim, termo por ela usado para denominar Deus. Dado que nesta narrativa a criação do ser inteligente
Como homem e mulher, a que se refere Jesus na sua resposta segundo Mateus 19, está inserida no ritmo dos 7 dias da criação do mundo. Poder-se-lhe-ia atribuir, sobretudo, caráter cosmológico. O homem é criado na terra juntamente com o mundo visível. Ao mesmo tempo, porém, o Criador ordena-lhe que subjugue e domine a terra. Ele é, portanto, colocado acima do mundo. Embora o homem esteja tão intimamente ligado ao mundo visível, a narrativa bíblica não fala, todavia, da sua semelhança com o resto das criaturas, mas somente com Deus. Deus criou o homem à sua imagem, criou-o à imagem de Deus. No ciclo dos 7 dias da criação, manifesta-se evidentemente uma gradualidade nítida. O homem, pelo contrário, não é criado segundo uma sucessão natural, mas o Criador parece deter-se antes de o chamar à existência, como se tornasse a entrar em si mesmo para tomar decisão. Façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. O nível daquela primeira narrativa da criação do homem, embora cronologicamente posterior, é sobretudo de caráter teológico. Indica-o principalmente a definição do homem baseada na sua relação com Deus. A imagem de Deus o criou. O que encerra, ao mesmo tempo, a afirmação da impossibilidade absoluta de reduzir o homem ao mundo. Já à luz das primeiras frases da Bíblia, não pode o homem ser compreendido nem explicado até ao fundo, com as categorias deduzidas do mundo, isto é, do conjunto visível dos corpos. Apesar de também o homem ser corpo. Gênesis 1, 27 verifica que esta verdade essencial acerca do homem se refere tanto ao homem como à mulher. Deus criou o homem à sua imagem, criou-os homem e mulher. É preciso reconhecer que a primeira narrativa é concisa, livre de qualquer vestígio de subjetivismo. Contém só o fato objetivo e define a realidade objetiva, quer ao falar da criação humana, do homem e da mulher à imagem de Deus, quer ao acrescentar pouco depois as palavras da primeira bênção. Abençoando-os, Deus disse-lhes: crescei e multiplicai-vos, enchei e dominai a terra. A primeira narrativa da criação do homem, que, segundo verificamos, é de índole teológica, encerra em si abundante conteúdo metafísico. Não se esqueça que precisamente este texto do livro do Gênesis se tornou a fonte das inspirações mais profundas para os pensadores que têm procurado compreender o ser e o existir. Talvez só o capítulo 3º do livro do Êxodo se possa comparar ao presente texto. Não obstante, algumas expressões particularizadas e plásticas do trecho, o homem é nele definido primeiramente nas dimensões do ser e do existir. Esse é definido de modo mais metafísico que físico, ao mistério da sua criação.
Sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra. A perspectiva daquele suceder-se no mundo e no tempo, daquele fiere que está necessariamente ligado à situação metafísica da criação do ser contingente. Precisamente neste contexto metafísico da descrição de Gênesis 1, é necessário entender a entidade do bem, isto é, o aspecto do valor. De fato, este aspecto repete-se no ritmo de quase todos os dias da criação do homem. Deus, vendo toda a sua obra, considerou-a muito boa. Por este motivo, é lícito dizer com certeza que o primeiro capítulo do Gênesis formou um ponto inexpugnável de referência e a base sólida para uma metafísica e também para uma antropologia e uma ética, segundo a qual ens et bonum convertuntur. Sem dúvida, com isto tem significado próprio também para a teologia e, sobretudo, para a teologia do corpo. Nesta altura, interrompemos as nossas considerações. Daqui a uma semana ocuparemos da segunda narrativa da criação, isto é, daquilo que, segundo as biblistas, é cronologicamente mais antigo. A expressão teologia do corpo, usada recentemente, merece explicação mais exata, mas deixamo-la para outro encontro. Devemos primeiro procurar aprofundar aquela passagem do livro do Gênesis a que se referiu Cristo.